Muito bom dia! Quinta-feira, hoje é dia de TBT, hein? Pega aquela foto que marcou, aquele vídeo que marcou e posta aí no seu Instagram, né? Marca a gente também se tiver envolvido, né, com Manhã IPP, se foi uma IPP que marcou muito você, marca aí um TBT também e marca o Manhã IPP, né? @Manhã IPP é nosso Instagram. Quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, que abriu a porta da sua casa, para que tenhamos esse momento tão gostoso juntos, né? Na manhã dessa quinta-feira, depois de um devocional incrível, né, que tivemos com o pastor aqui. É sempre bom começar amanhã com a palavra de Deus meditando, né, e continuar aqui num papo super gostoso, que hoje nós vamos ter. Nós vamos falar sobre a história da música cristã, sobre música cristã de qualidade, né, e existe sim aqui no Brasil e às vezes as pessoas nem conhecem, né, tantas músicas, às vezes conhecem e divulgam. E hoje nós vamos falar com o Fábio Sampaio, conhecidíssimo Fábio, que toca músicas incríveis. Daqui a pouco mais eu vou falar sobre isso, mas hoje nosso programa é sobre música e vai ser muito gostoso. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu quero já dizer para você, compartilha, porque vai ter momento de louvor aqui, vai ter ao vivo com o Fábio e talvez isso vai ser usado para trazer alegria para alguém que esteja precisando. Então compartilha aí no grupo da sua igreja, no grupo da família, compartilha aí com seus amigos e fala, dá uma olhadinha nesse programa agora enquanto você toma café, tá bom? E já quero te agradecer por abrir a porta da casa, da sua casa, para a gente ter esse momento juntos. A música, ela é uma arte sublime, presente tanto no céu como na terra, usada tanto por anjos como por homens. Franz Liszt, pianista e compositor húngaro, disse que a música é a linguagem universal, porque todos os sentidos humanos são expressos por ela e feitos bem claros a todos os homens. Ela toca as emoções, estimula a razão, alivia as tensões da alma e produz bem-estar físico. A música eleva o espírito e nos motiva a derramar o coração em fervente adoração ao Criador. Beethoven, o mestre de Bonn, disse que a música faz jorrar fogo do espírito do homem. Ela começa onde as palavras terminam. Davi, o grande compositor de Israel, no Salmo 40, versículo 3, disse que a origem da música é divina, ela vem de Deus. É o próprio Deus quem coloca em nossos lábios a música que o agrada. Em segundo lugar, Davi disse que a música tem uma natureza bem delineada, é um novo cântico. Essa música, ela não envelhece, não se torna arcaica. Ela é sempre nova e quanto mais a cantamos, mais somos arrebatados por sua beleza majestosa. Em terceiro lugar, a música tem um claro propósito. Ela é um hino de glória ao Senhor. A música vem de Deus e ela volta para Deus. Ela emana de Deus e destina-se a glorificar a Deus. Não cantamos para entreter os ouvintes e nem mesmo para agradar os gostos e preferências dos músicos ou dos espectadores. A música, ela é feita para Deus, é para exaltar a Deus e cultuar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E finalmente, Davi disse que a música produz resultados extraordinários. Muitas pessoas tocadas por ela temerão e confiarão no Senhor. A música, ela tem uma dimensão vertical, a exaltação de Deus, e uma dimensão horizontal, levar as pessoas a confiar em Deus. Ela é dirigida a Deus e aos homens. A música não apenas glorifica a Deus, mas ela também edifica as pessoas. Ela não apenas chega ao céu, mas ela também realiza grandes coisas na terra. Como é gostoso de ver o que a música é capaz de fazer, né? Ela é uma poderosa ferramenta evangelística, é um veículo eficaz para a proclamação do evangelho. Quero lembrar também que as músicas de Martim Lutero foram peças-chaves para a divulgação das doutrinas da Reforma Protestante. As músicas de Ira Sanken foram fundamentais nas campanhas de avivamento e evangelização de Doing Moody, né? As igrejas, elas têm realizado um ministério mais eficiente na proclamação do evangelho e têm experimentado um crescimento mais expressivo, aquelas igrejas que investem com mais zelo na música, né? E também
A música, ela não deve ser apenas apreciação da obra pela arte, né? Ela não pode divorciar a arte da música e da vida do músico. A música, ela precisa ser desenvolvida num contexto de plenitude da palavra, plenitude do espírito. O povo de Deus canta como consequência de se estar cheio do espírito e cheio da palavra. A música na igreja transborda de corações cheios de Deus. A música precisa ser dirigida à mente e também ao coração, à razão e às emoções. O apóstolo Paulo, ele diz que devemos cantar com a mente. Olha só que interessante, a gente já parou para pensar? Você já cantou com a mente? E também com o nosso espírito. Quantas vezes não parece que a gente está cantando e aquela música está, né, flutuando assim com o espírito, né? Não cantemos em estado de êxtase, nem cantamos com o coração gelado. Nós cantamos com a mente cheia de luz e com o coração cheio de fogo. Nós cantamos com o atilado entendimento e com o profundo sentimento. Usando uma expressão de Martin Lloyd Jones, a música, à semelhança da pregação, ela deveria ser lógica em fogo. Quando compreendemos a majestade e a santidade de Deus, então, como os serafins, prostramo-nos em fervorosa adoração. Os anjos no céu não se cansam de louvar e adorar aquele que está no trono. O céu, ele não vai ter pranto nem choro, nem mesmo pregação haverá no céu, mas lá haverá muita música. No céu, revestidos de corpo de glória, nos uniremos aos anjos para celebrar louvores por toda a eternidade, àquele que é digno de toda honra e adoração. E a música esteve presente na criação, porque os anjos se alegravam quando Deus lançava os fundamentos da terra. Ela esteve presente na redenção do povo de Deus. A música está presente na caminhada da igreja, tanto na alegria como na dor. E a música estará presente por toda a eternidade. Enquanto caminhamos para o nosso lar eterno, que Deus nos encha de santo fervor para exaltarmos o seu nome com uma música que alegre os céus e encha a terra do conhecimento do nosso Senhor. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. E esse programa começa assim, eu sei que foi grande, mas esse texto eu não podia deixar de compartilhar com vocês, porque são palavras muito sábias e que trazem uma realidade que muitas vezes a gente esquece, que é a realidade do que tem por trás da música. E hoje te garanto que esse programa vai mexer com você, vai falar o seu coração. Vamos lá que eu quero ler um versículo que diz assim, do Salmo 33, 1-4. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Salmo 33, de 1-4. Vamos lá. Louvar, adorar o Senhor, né? No dia de hoje, sempre hoje eu cheguei aqui, as meninas estavam cantando aquela música Só para te adorar e fazer teu nome grande, né? É por isso que estamos aqui. Que seja aí do outro lado também, aqui, que a gente possa adorar o Senhor. E eu quero te falar, gente, que eu tô aqui, ó, de olho no chat, ó, a Eula falou bom dia, entregue e confia no Senhor e o mais ele falar. O Jorge Rosseto também já está aqui com a gente. A Sueli falou bom dia, Lídia, bom dia a todos que estarão acompanhando esse programa tão querido comigo, muito bom. E tem mais pessoas também, eu vou ler o seu comentário, me fala de onde você está falando, como que está aí. São Paulo amanheceu friozinho hoje, um dia está quente, outro dia está frio, né? A gente nunca sabe. São Paulo tem seus mistérios de tempo, né? Vamos lá, para ver os stories que edificam. Vamos ver quais os stories que chamaram nossa atenção e a gente vai compartilhar com você.
O Matheus Castilho postou, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 7 a 11. Muito bom, Matheus Castilho. Obrigado por ter compartilhado, né, uma palavra de Deus no decorrer do nosso dia. É sempre gostosa de encontrar, de ler e de meditar na correria do nosso dia, né? Saber que Ele é o nosso bom pastor e que Ele está sempre cuidando da gente, que pode vir os outros ladrões, não, a ovelha reconhece a voz de Deus, né? E segue Ele. Muito bom, Matheus. Obrigada. E se você está aí e tem uma postagem legal que vai edificar a nossa vida, posta aí, marca Manhã IPP, @manhãIPP, que a gente mostra aqui, compartilha com você. E vamos lá que Fábio Sampaio já está aqui, que privilégio receber esse amigo querido, não só meu, né, da minha família, mas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana do Brasil. O Brasil é privilegiado por ter Fábio Sampaio. Ele é cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista e arranjador brasileiro. Ele é conhecido por ser o vocalista e instrumentista da banda rock alternativo Tanlan. Bom dia, Fábio. Obrigada por ter aceitado nosso convite, estar aqui mais uma vez. Bom dia, é uma alegria estar com vocês aqui, com nossos telespectadores. Voltando aqui a IPP TV, estava com saudade e acho que vai ser uma manhã muito especial, um papo muito gostoso, onde a gente vai poder compartilhar um pouco de histórias, talvez algumas canções, e ter um momento aqui de graça, pela graça de Deus. É verdade, Fábio, você falou tudo, né? Pela graça de Deus, né? E a música a gente não tem nem o que falar. É como falou a frase antes, né? Quando as palavras acabam, a música chega, né? É maravilhoso demais. Tenho certeza que vai tocar muito seu coração. Já manda o link aí. Daqui a pouco a gente já conversa com o Fábio e vai ser muito gostoso, tenho certeza. Antes eu quero falar que a sua casa, apartamento ou empresas pode estar merecendo aquela cara nova, né? E você já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em algum dos seus espaços? Já pensou? Não? Então, você pode contar com a Mega se você quiser dar essa renovada, né? Se você quiser fazer esse diferencial. Fica lindo, gente. Olha só, vou te convidar para assistir esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Assiste esse vídeo. Tá dado o recado, né? Se quiser inovar e fazer um diferencial na sua casa, peça sob medida e um atendimento personalizado, exclusivo, com a equipe da Mega. Então, entre em contato lá com os números que estão aparecendo na sua tela. Ó, tem o 011 21 30 30 48 e o WhatsApp também, 011 951 72 15 49. Só entrar em contato e solicitar, pedir um orçamento, falar com o pessoal da Mega, que eles vão te atender com carinho, com exclusividade, nossos parceiros aqui da IPP TV, tá bom? Fica uma dica aí para quem quiser mudar. E vamos lá, então, para o nosso ponto de vista de hoje. Alguém sempre tem um ponto de vista diferente do nosso para nos passar, né? Algo que a gente não tinha se ligado. Por isso que a gente criou esse quadro Ponto de Vista, falando de saúde, de artesanato, de viagem, né? De moda. E hoje quem vai falar com a gente, o ponto de vista dela, de como voltar a se exercitar depois das férias, ou depois da pandemia, né? O Ilnara Lisboa, nossa personal, vai falar hoje nosso ponto de vista. Fala aí, Will. 4 dicas para você que entrou de férias ou vai sair de férias a retomar a rotina de treino de atividade física que você tinha antes.
Dica número 1, não volte com a mesma intensidade que você estava antes de viajar. Por quê? Porque o seu corpo ele já estava adaptado com aquele treino que você tinha. Então agora que você tirou esse período de férias, você acabou descansando, o seu corpo relaxou. Então volte gradativamente. Diminui a intensidade em 30% e volta gradualmente ao longo das semanas. Dica número 2, cuide da sua alimentação. Sabemos muito bem que férias são férias, não é verdade? Eu tenho certeza que você, assim como eu, chutou balde, comeu pra caramba, bebeu, se divertiu com a família, com os amigos. Então, a partir de agora, que você está retomando, diminua esse consumo de alimentos muito gordurosos, alimentos cheios de açúcares. Então, inclua mais fibras, mais legumes, verduras na sua alimentação. Dica número 3, faça alongamento, sim, porque assim você evita lesões e ajuda o seu músculo a ter mais elasticidade e mobilidade na hora de fazer os exercícios. E dica número 4, sem frustrações, calma. Você está voltando agora de férias, faz parte da vida, faz parte do seu corpo também querer descansar. Então agora que você vai retomar, vai devagar, vai com cuidado, você vai conseguir voltar no ritmo que você estava antes. É só você ter paciência, tá bom? Espero que você tenha aproveitado esse período de férias com a família e com os amigos. Espero ter te ajudado a retomar agora as atividades físicas. Tchau! Muito bom, muito bom. Sempre bom uma atividade física, né, amigo? Eu preciso. Eu também. Se bem que a caminhada, o metrô é um desafio aqui todo dia para chegar até aqui, que já vale também, mas é sempre bom fazer atividade específica, eu tô né? precisando. Todo mundo Esses dias precisa. eu resolvi descer as escadas lá do prédio, tô com dor até hoje nas pernas. Uma vergonha. Ai. Fábio Sampaio, gente querido, que prazer receber você de novo, amigo. Tava com saudade. Nós gravamos aqui, o Fábio apresentava o programa aqui, e se Deus quiser um dia volta, né? Mas foi uma temporada muito bonita, muito rica, né, Fábio? Foi uma experiência incrível. Os convidados. Os convidados, a gente poder ouvir a história deles. Foi o Mais Música, né? Que era o programa que a gente começou em 2020, não foi? A gente começou em 2020. E foi muito bacana ouvir artistas como Zé Bruno. Depois, na segunda temporada, a gente falou com Jorge Camargo, Estênio Márcios, Purples, Alexandre Magnani. Assim, um número de artistas assim, incríveis, comprometidos com o evangelho, sérios, e que nos banquetearam assim, com experiência, com música e com a história deles. Foi muito gostoso. Espero um dia que a gente possa voltar a fazer esse programa. É verdade. E o Fábio, eu sou suspeita porque eu amo as composições do Fábio. Ele faz umas releituras incríveis de hinos, assim, coisas que a gente mostrou também, né, no programa No Mais Música. E eu só quero mostrar para você que está em casa um pouquinho desse programa que a gente está falando. Eu já vou começar mostrando para você entender o que a gente tinha feito aí. Vamos lá, que tem... Vamos tentar colocar o Fábio tocando o hino. A gente tinha um quadro que chamava História do Hino, né? E o Fábio faz essas releituras do hino que são muito tocados na nossa igreja e de uma forma atual, assim, sem modificar, né? Mas com uma melodia muito gostosa. Vamos ver se vamos assistir junto esse trechinho do quadro do hino. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 a ti a honra e a glória para sempre. Amém.
E esse foi o nosso primeiro Mais Música, um espaço para falar sobre a história da música, curiosidades, um bom bate-papo, música ao vivo, notícias e também abrir uma plataforma para quem está começando nesse contexto musical que é algo tão caro para a gente. Olha aí, depois a gente mostra o vídeo do quadro do hino, foi primeiro do Júlio, né, que foi o nosso piloto. O Julinho foi o primeiro convidado do nosso programa. Eu conversei com ele para a gente fazer um piloto, porque a gente queria entender o formato, testar o formato do programa. E ele topou de primeira, quis vir participar, veio com o coração muito aberto, muito disposto, assim, disponível. E banqueteou a gente com o talento dele, com a voz e com as composições. Foi uma experiência fantástica. E a gente aprendeu muito com aquele primeiro programa, né? Ajudou a gente a ajustar algumas coisas para os próximos e depois as coisas fluíram muito bem. E tinha muitos quadros legais, né, Fábio? Tipo, tinha conversa com o músico, então, assim, super à vontade, 2 músicos conversando, né, gente? E aí tinha conversa, tinha entrevista, tinha quadro do hino, que eu falei antes, e tinha mais... tinha stories, né? Variedade stories. A gente valorizava artistas novos, então a gente sempre fazia um bloco onde apresentava algum artista novo. A gente tinha uns stories que eram dois grandes conhecedores da história da música cristã brasileira, que são o Renato Marinoni, do IACA, e o Ramon Torres, que é pastor lá em Teresina, e ele é dono do canal Música Cristã no Brasil, que passou a pandemia entrevistando todo mundo da música cristã brasileira. É um cara incrível, assim, um amigo querido. E aí eu chamei os dois para sempre contarem alguma curiosidade, alguma história assim, da história da música cristã. A gente tinha o quadro de hinos, onde eu tocava um trechinho e a Lídia contava depois a história do hino. E isso era muito bacana, porque às vezes a gente canta muitos hinos, né, do nosso cancioneiro, e a gente não sabe a história por trás, né? Porque a gente até canta versões. E nas versões a gente perde um pouquinho até do sentido original, mas quando a gente conhece a história mesmo, quando o compositor escreveu, por que ele escreveu, isso traz mais significado para a música, né? Aquilo que a gente está cantando se torna muito mais denso do que apenas uma letra e uma melodia que a gente ouviu a vida inteira. É verdade. Então, a gente fazia isso e era muito... E sem contar o bate-papo com um artista, onde ele contava a história, cantava algumas canções, contava a sua jornada, né? Desde o início, né? Foi muito bacana com o Jorge Camargo, né? Ouvi quando ele se converteu, aí ele foi para o Vencedores, aí ele foi tocar nas viagens, depois ele foi chamado para ser um dos compositores. Então, assim, ouvir essa história traz mais significado até e traz identificação para a igreja, porque isso tudo fez parte da história da igreja, né? A gente a igreja, ela é um organismo vivo, que ela está sempre evoluindo, assim, no sentido de que as pessoas vão chegando e tem sempre gente nova chegando que não conhecem a nossa história, que não sabem o que se cantava lá atrás, só conhece o que se canta hoje. E eu acho que, como igreja, a gente tem que valorizar muito a nossa história, porque a igreja é uma instituição histórica, né, que ela tem passado, que influencia muito no presente, que vai fará todo sentido para o futuro. Então, era algo que a gente valorizava muito no programa, e eu particularmente valorizo muito, que é um assunto que eu gosto demais. E foi muito prazeroso fazer isso nas nossas temporadas. A gente fez 8 programas? 8 programas. Está tudo lá no IPP Play. Se alguém quiser assistir, é só botar Mais Música lá no IPP, no canal do IPP Play, que está tudo lá. Está tudo lá. Né? E, Fábio, eu separei mais um trechinho do programa. Vamos assistir o próximo para ver, relembrar? Olá, seja bem-vindo a Mais Música, o nosso programa de música aqui da IPP-TV. Eu sou Fábio Sampaio e é um prazer ter você com a gente aqui nesse papo muito legal sobre música, história, ministério. E hoje, o nosso convidado mais do que especial é um cara que eu admiro muito, um grande guitarrista, um grande músico, produtor, líder de música, meu grande amigo, Alexandre Magnani. Oi, gente. Fábio, meu parceiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar com vocês aqui, trocar essa ideia com o Fábio. Acho que eu vou cantar também, né? Certamente. E se você não sabe quem é o Alexandre Magnani, shame on you. Mas tudo bem, não tem problema. A gente preparou um VT aqui que vai contar um pouco da história dele. Fica ligado. Alexandre Magnani é músico, cantor e produtor paulistano, conhecido por sua guitarra marcante, que traz toda a sinceridade do artista.
Com elementos de blues, pop e rock, ele revela em cada palhetada sua história encantadora que tem alcançado todo o país. O álbum que o lançou como cantor se chama Não Mais Eu. Com Baruch, Magnani dividiu anos de estrada, fazendo parte da banda Salus. Esse período inspirou o seu segundo álbum, Janela, de 2016, com a participação da Marcela Thaís e do próprio Baruch, em parceria com a Sony Music. Também já foram lançados 5 singles na carreira, e o mais recente deles é Vento, faixa que traz parte de um EP que será lançado em breve. Sobre a ideia desse novo trabalho, Magnani explica: vento é o sopro de Deus que nos faz seguir em frente. É assim que acontece comigo enquanto pessoa. E encontrei neste single a melhor maneira de retratar o vento amoroso de Deus que insiste em me dar vida. Como influência musical, além dos amigos, Magnani carrega consigo o amor de sua esposa e filho, Marcela e Davi, assim como a inspiração de seu pai, Paulo, que o incentivou a aprender música. Além do trabalho itinerante, Alexandre tem se dedicado ao ministério local na área de adoração na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Unindo um som peculiar e lindas letras, Alexandre tem levado alegria e leveza em suas ministrações. E com um jeito descontraído e cativante, celebra a graça e o amor de Jesus Cristo. Vou deixar com você. O Magnani, eu sou fã dele, e isso era uma coisa bacana do programa, que a gente trazia tanto artistas novos, quanto artistas já assim, consagrados, né? Como o Estênio Márcios e o próprio Jorge Camargo, o Zé Bruno. E também Purples, Magnani, o Neto também que veio, Projeto Sola. Então, eu acho muito significativo que a gente consiga dar espaço e valorizar tanto a produção cristã contemporânea, porque a gente vive o hoje, né? A gente não pode ficar preso ao passado, mas sem esquecer do passado, porque o passado é que pavimentou esse caminho para que a gente fosse como a gente é hoje, né? A gente tem TV, a gente tem música de qualidade, tem tecnologias envolvidas, tudo isso tem uma história que levou a gente até aqui. Então, como igreja, a gente não pode ignorar isso. Não pode ignorar nem o passado e nem o presente, né? Porque senão a gente se assusta com o futuro, né? A gente fica com medo do que pode acontecer lá na frente, porque a gente ignorou. E o Magnani foi uma experiência muito bacana. A gente pode falar sobre o ministério, porque ele é o líder de música lá da Batista do Morumbi, e a gente pode compartilhar essa questão que para mim também é muito cara, que é a ideia de que o artista cristão, ele precisa, assim como todo cristão, estar envolvido na sua igreja local. Né? E a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente escuta ou vê músicos ou artistas cristãos desgarrados, vamos dizer assim, né? Vivem uma vida completamente independente da igreja local, como se eles fossem entidades superiores, né? Com contato talvez mais espiritual do que todos os outros, e não precisassem disso. Isso é um engano, é um erro infantil, vamos dizer assim. É um desconhecimento do próprio evangelho. Não há como viver o evangelho, não há como viver a vida cristã sem o convívio comunitário, sem a igreja, porque é lá que a gente exerce o fruto do Espírito. Não tem como viver o fruto do Espírito sozinho. Você tem que ter com quem se relacionar, e a igreja é um ambiente intenso onde a gente vai exercitar isso. Então, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso e foi muito, muito gostoso. E, claro, ouvir as canções dele, que são incríveis também. E sabe o que é a coisa mais linda? É ver músicos tão profissionais. O Fábio, por exemplo, a Sony Music é gravadora dele, né? Ele grava com a Sony Music, assim, e ter esse comprometimento, esse amor, esse temor a Cristo, sabe? De ficar firme nos caminhos do Senhor, Fábio. Isso é uma grande... Vocês são muito referenciais, sabe? Tipo, porque as suas músicas... Daqui a pouco a gente vai ouvir o Fábio. Eu sou suspeita, eu já falei, eu amo as músicas do Fábio. Tem uma aí que ele canta, que daqui a pouco ele vai cantar. Mas, assim, como é bonito de ver, né, Fábio, que é para Deus. É que nem eu li no começo que o Hernandes falou, é para a glória, e fora disso não faz nem sentido, né? A música, eu gosto de expandir um pouco esse conceito, porque às vezes a gente... tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Mas às vezes a gente acha
ou a gente localiza ou classifica o artista como cristão pelo que ele canta, exclusivamente pelo que ele canta. E eu gosto de dizer que o artista cristão, o músico cristão, ele não é cristão pelo que ele canta, ele é cristão pelo que ele vive. Boa. E se ele vive o que diz crer, ele cantará o que diz viver. Uau. Né? E isso não necessariamente significa que ele vai cantar músicas congregacionais ou músicas como a gente entende, músicas de louvor e adoração, mas tudo o que ele cantar será para a glória de Deus, ou será imbuída e transformada pela redenção. Né? Então, a arte ela tem essa característica de comunicar ideias, conceitos e valores. E quando ela é nascida de um coração que foi transformado, que foi feito novo, ela naturalmente será banhada nisso. Né? Então, sim, eu concordo. Toda música produzida por um cristão é para a glória de Deus, independente se ela é uma música feita para a igreja ou uma música feita para fora da igreja. E eu acho lindo quando o artista cristão tem essa convicção, esse entendimento, porque ele vai encarar a sua própria produção artística de uma forma missional também, não apenas de uma forma objetiva, assim, de que tem alguns pensadores cristãos, e que eu gosto muito, por exemplo, acho que o Schaeffer, se eu não me engano, ele fala da arte pela arte, né? De que a arte não precisa de justificativas. Ela, por si só, revela a beleza, ela revela a Deus, né, por si só. E eu acho muito bonito isso, e concordo com isso. Mas eu acrescentaria, se eu pudesse acrescentar alguma coisa ao Schaeffer, que também o artista cristão ele precisa ter esse pensamento, esse olhar e esse comprometimento missional com a sua produção artística. Né? Eu não sei de qualquer artista, vamos falar agora de fora do contexto cristão, eu não sei de qualquer artista que produza uma arte descomprometida daquilo que ele entende como verdade, descomprometida de quem ele é. Ninguém joga um balde de tinta no quadro e o que deu. Não, ele tem uma intenção ali, tem um conceito que ele quer transmitir. Talvez a técnica que ele usa seja jogar um balde de tinta num quadro, mas ele tem uma intenção ali. E eu acho que nós, como artistas cristãos, precisamos ter um comprometimento com a intenção, com o objetivo, que não necessariamente precisa ser converter pessoas, ou falar o plano de salvação, ou ser uma música exclusivamente usada para o culto, para o nosso momento religioso. Mas é uma música que deve ter uma intenção transformadora, uma intenção, às vezes, de confronto, de falar daquilo que a gente não está muito acostumado a falar, de tirar do lugar comum, de incomodar os acomodados também, de confortar os desconfortáveis, mas também de trazer alento, de trazer prazer estético, às vezes, também, não só uma questão tão filosófica ou teológica, mas de trazer prazer estético também. Eu costumo dizer que tem muita gente que confunde prazer estético com presença do Espírito, né? A pessoa ouve uma música, a música é linda, ela se arrepia toda e fala, olha, é o Espírito. Não, você gostou da música, é um prazer estético, a sua sensorialidade se relacionando com aquilo que você está ouvindo e os seus afetos dando significado para aquilo. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com o prazer estético, gostar de algo. Né? Então, às vezes, a gente espiritualiza as coisas para nos legitimar. Então, eu vou escutar eu vou num espetáculo e se eu estou gostando daquilo, eu me sinto culpado, porque eu estou apreciando aquilo. Não, a gente tem que se sentir culpado por apreciar as coisas. Aí a pessoa vai num culto, num show, vamos dizer, um show gospel. E aí ela precisa que aquilo pareça um culto para que ela não se sinta culpada por estar apreciando música. Né? Então a gente cria algumas confusões que aprisionam a gente. E o evangelho é liberdade, a gente não precisa se aprisionar, mas a gente precisa entender. Então eu sou um entusiasta disso, de que a gente precisa entender a nossa fé e entender como ela se relaciona com a vida real, não com a vida fantástica ou algo metafísico apenas, mas o pé no chão, a realidade. Como a nossa fé, o Evangelho, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, que nos transformou e nos resgatou, como tudo isso se relaciona com a vida real, com o dia a dia, com a semana de trabalho, com a semana que a gente às vezes reclama e parece que a gente precisa do final de semana para ter um salto transcendental, para encontrar Deus.
Porque a semana é ruim, a semana é preto e branco, a semana é trabalho secular, a semana é uma vida no mundo, mas aí no final de semana eu vou para a igreja, aí eu tenho um salto transcendental, aí eu encontro Deus e eu vejo as cores da vida. E quando aquilo acaba, eu volto para a vida real e tudo fica preto e branco. Não! O Evangelho exatamente é o oposto disso. Ele nos convida a enxergar a vida colorida todos os dias. Porque Deus, por meio do Espírito Santo, por causa de Cristo, está presente na nossa vida em todos os momentos, todos os dias. E me viajei, agora acho que saí do tema. Mas eu achei que deveria falar isso. Eu amei, eu tô aqui curtindo, esperando, só para dizer que conversar com um compositor é isso, né? Parece que tá fazendo música, poesia, conversando, assim, flui, né? Sai, né? Muito gostoso isso, Fábio. E essa sensorialidade que você falou, outro dia eu entrevistei a Beth aqui do Coral, ela é uma musicista fantástica também, e apaixonada por música. Ela falou dessa linguagem universal que eu li antes do trecho do Hernandes. É uma coisa de louco, porque a música é a única, né, linguagem que se entende e se pode sentir em qualquer língua, né? Você pode ouvir uma música, é muito bonito isso. A gente vê até em filmes de ficção, né, que se usa a música para se comunicar com alienígenas, né? Porque ela tem esse poder de conexão muito forte com a gente, né? E de unicidade, né, também, eu diria. Ela nos agrega, né? Ela não segrega, ela agrega. A gente é que segrega, criando estilos e amando ou odiando estilos mais do que outros, mas a música, ela agrega, ela dá identificação. Eu me lembro que na época da faculdade, eu sou formado em música, né, na Federal do Rio Grande do Sul, e a gente conversava sobre questões ligadas à educação musical e psique da música e tudo mais, e eu me lembro que a professora comentou que algumas pessoas se relacionam com a música tem a ver com memórias embrionárias, assim, sabe? Do que a mãe ouvia, e o ritmo e a batida. Então, assim, a música, ela tem um aspecto muito, muito profundo na alma humana, né? Na sociedade como um todo. E os estilos, agora entrando nessa questão de estética mesmo, eles revelam muito da sociedade, revelam muito da cultura, né? Tem muita gente que tem medo da arte porque ela vai corromper a sociedade, mas isso é um erro lógico. A arte, ela nunca corrompe, ela revela, ela reflete o que já está acontecendo. Ou ela intensifica, ela sintetiza e mostra explicitamente o que já é cultural, né? Então, isso é importante. Nós, como cristãos, precisamos enxergar a cultura e as manifestações dos artefatos artísticos com esse olhar, né? O que está acontecendo na sociedade? O que a música está nos dizendo sobre a sociedade? E o que nós, como cristãos, podemos oferecer de resposta que o Evangelho já tem, mas a partir dessas perguntas, né? Então, eu sou entusiasta e eu acho que a gente, como Igreja de Cristo, precisa levar mais a sério a arte. É verdade. Né? A gente, às vezes, dá muito valor para algumas manifestações de fé dentro das nossas igrejas, a mensagem, que é fundamental, o jeito de pregar, a estrutura do culto, a estética, o prédio, sei lá, a gente dá muita atenção para isso, mas não dá atenção para a comunicação. E arte e música é comunicação. E, às vezes, a gente fica muito bom em várias coisas, mas na música a gente é ruim. A gente não valoriza, a gente não trata com a qualidade que deveria, a gente não valoriza a qualidade técnica dos músicos, não incentiva. A gente não produz muito, né? Nosso mundo, agora trazendo para o nosso mundo presbiteriano, a gente produz muito pouco música, né? Música de qualidade. A gente produz muita teologia, a gente produz muito livro, mas produz pouca música. E é um desafio nosso, é um desejo meu, acho que da minha geração, de amigos como os Guilhermes lá do Projeto Sola, do Julinho da Purpose, de quebrar esse ciclo de não produzir música de qualidade no nosso contexto presbiteriano. E estão conseguindo fazer isso. Estamos tentando, né? A gente está tentando. Conseguindo. O pessoal da Purpose e o Projeto Sola estão fazendo isso de uma forma excelente. Eu particularmente, estou fazendo de uma forma mais devagar, mas estamos trabalhando para isso. E o legal é que vocês não têm heresias, é a palavra viva pregada. Vocês têm esse temor de manter sempre a fidelidade com a palavra. Eu acho isso lindo, Fábio. De novo, porque isso faz todo sentido por causa daquilo que a gente entende por fé, daquilo que a gente entende por igreja. A gente, às vezes, nós do mundo reformado, do mundo protestante, ficamos reclamando e criticando a música gospel, né? Porque a música gospel só fala isso, só fala aquilo. Mas é por causa do tipo de teologia, do tipo de igreja que produz esse tipo de música. Não adianta a gente reclamar
se a gente não produz. Então vamos fazer o nosso. A gente tem que fazer, a gente tem que produzir com qualidade, com a linguagem contemporânea. Não adianta eu agora fazer uma música linda para o século XVI. Né? Eu tenho que fazer uma música linda para hoje, para a estética de hoje, pensando no público de hoje. Porque por mais que você fale, não, mas é para Deus. Claro que é para Deus, mas quem vai cantar somos nós. Né? Então tem que comunicar com a gente, tem que fazer sentido para a comunidade. E cada igreja tem a sua realidade, tem a sua identidade. Então é importante que cada igreja encontre a sua linguagem musical. Né? Tem igreja que vai se relacionar muito bem só com hinos, só com clássicos. Lindo. E tem igreja que os hinos vão ser a minoria do repertório e o canto contemporâneo vai ser a maioria. Lindo também, desde que seja teologicamente equilibrado, está perfeito. Mas nós precisamos valorizar isso. Né? Então eu sou, agora falando para você que está assistindo aí, eu sou entusiasta de que todas as nossas comunidades tenham compositores, tenham pessoas que escrevam para a sua própria igreja, porque isso vai trazer identidade e significado. Imagina a sua igreja cantando uma música que foi escrita a partir de uma série, de uma mensagem que foi muito relevante, muito significativa para a comunidade, que foi de cura, que foi de transformação para a igreja. Imagina vocês cantando uma música que tem todo esse contexto. Né? Eu sou um entusiasta e eu incentivo você, que é de uma comunidade, é músico, a desenvolver isso na sua igreja. Converse com seu pastor, você que é pastor que está assistindo, incentive os seus músicos a fazer isso. Nós precisamos produzir música cristã de qualidade e que tenha a ver com a nossa teologia, com a nossa igreja e com o evangelho como um todo, né? Demais, perfeito, nossa, perfeito, Fábio, perfeito, perfeito. Vamos ouvir mais um trechinho, porque tá passando, eu quero que o Fábio toque uma música que eu amo, tô louca pra ouvir. Não, tá ótimo, eu tô amando aqui, Fábio, perfeito. Eu digo, deixa o Espírito Santo guiar, né, porque é muito gostoso e vem. Vamos assistir esse vídeo junto, mais um pedacinho do Mais Música do programa que o Fábio fez aqui na IPPTV. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Rei dos reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção.
se revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Uou, a gente fica aqui babando, né? Que sintonia dos dois, que Não, programa. foi incrível. Esse programa foi sensacional e foi muito bom ver os dois, assim, só eles, porque o Projeto Sola, quando surgiu, eram só os dois mesmo. Não tinha banda nem nada. Então, para eles, foi um retorno às origens, assim. Eles estavam curtindo bastante. E foi muito, muito, muito especial. Você pode ver inteiro lá no como é? IPP Play. IPP Play. Você vai poder ver todo o episódio. Foi um papo muito gostoso. Eles contaram a história deles, a história do grupo, como surgiu a dupla e evoluiu para o que é hoje, né? Então foi incrível. Essa música, a gente toca lá na igreja, é uma música incrível mesmo. É verdade. Não, e ver o Fábio conversando com eles, assim, os músicos, é muito gostoso. Assiste lá. E eu quero mostrar mais um trechinho do programa para a gente correr aqui para dar tempo de mostrar tudo, né, Fábio? Vamos assistir o próximo trechinho do programa, que também foi muito legal. A gente tem um quadro aqui no nosso programa, que eu gosto demais, que a gente fala sobre a história de hinos. Nós cantamos hinos na nossa igreja, é comum você crescer ouvindo clássicos do cancioneiro evangélico e não conhece a história por trás daquela canção. Então eu quero convidar você agora a prestar atenção, a gente vai falar sobre um hino que certamente você já ouviu, Mais Perto Quero Estar, se liga agora no VT. Essa canção foi escrita há 174 anos, em novembro de 1840, por uma jovem senhora inglesa chamada Sarah Flower Adams, que morreu de tuberculose 8 anos depois. Sarah era cristã e profunda estudiosa da Bíblia. Lendo o relato de Gênesis, capítulo 28, Sarah se impressionou com a narração do sonho de Jacó, com uma grande escada que alcançava o céu e anjos que subiam e desciam por ela. Tal passagem inspirou Sarah a escrever o texto que mais tarde se tornaria a letra da canção universalmente conhecida como Mais Perto Quero Estar. Em 1856, cristãos britânicos que atravessavam o Atlântico levaram a letra e foi parar nas mãos de um bancário e regente do coro chamado Lowell Mason, que compôs a linda e singela melodia da canção. E embora essa canção seja muito conhecida pelos cristãos, no ano de 1997, a indústria cinematográfica de Hollywood criou uma cena no filme Titanic, onde a melodia dessa música impactou milhões de pessoas em todo o mundo.
No momento em que o navio começa a afundar, em meio ao grande pânico, o líder da orquestra do Titanic, entre os gritos de desespero dos passageiros, começou a tocar em seu violino a canção Mais Perto Quero Estar. E foi imediatamente acompanhado pelos demais músicos da orquestra. Talvez naquela hora muitos poderiam não conhecer a canção, mas a melodia pode ter soado como conforto e esperança para quem estava apenas a um passo da morte certa e assustadora. Meu Deus, essa história desse hino é forte. E quando a gente conhece o por trás, né, da história, o contexto dela, a música ganha novos significados para a gente, né? E esse quadro ele era especial por isso, porque ele sempre agregava a nossa história, né? Trazia base, alicerce para o que a gente já canta, né? Então eu acho fundamental. Toda canção ela tem alguma história. Nem sempre é uma história de sofrimento, nem sempre é uma história de dor ou uma história muito sofisticada, mas tem sempre alguma história. E é muito bacana a gente saber dessa história, conhecer. Isso nos dá muito mais... Isso, quando a gente for cantar, a gente vai ter muito mais significado, porque a gente vai ter todo esse contexto, né? Era muito, 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 muito bom mesmo. Ô, Fábio, e eu vi você tocando ali, é muito bonito. Eu amava essa parte de você tocando, fazendo uma releitura de hinos tão preciosos, né? E de uma forma que nos traz uma forma atual, uma releitura tão bonita, com tanta qualidade, né? Talvez um tempo atrás não tinha tanto essa qualidade, né? Não sei. Porque a gente... Como que é para você? A releitura é uma coisa complicada, né? Porque a gente lida com afeto, com você. Geralmente é uma música que você já ouviu muitas vezes. Você tem que vencer seu próprio gosto pela música para fazer uma releitura dela. Mas eu sempre entendi que releitura, principalmente de hinos, precisam respeitar a essência do hino, a ideia do hino. Então, por exemplo, nos anos 90, no início dos anos 2000, sempre que alguém quisia fazer uma releitura de um hino, transformava ele em rock, ou transformava ele num blues, e isso era ser moderno. Mas se tornou algo até piegas, assim, uma coisa até, eu brinco assim, é meio brega fazer isso. Hoje em dia, tem gente que ainda faz. Não façam, não é legal. Mas eu entendi que quando você vai fazer uma versão de uma música, você pode mudar ela um pouquinho, mas tente não mudar a essência dela, né? O sentido dela. Não estou falando só da letra, eu estou falando da intenção melódica que a pessoa que compôs pensou para ela, a intenção harmônica e melódica. Então, assim, você pode mudar conceitos harmônicos, detalhes melódicos na hora que você for fazer uma versão, essa é a minha visão, tá? O meu entendimento. Mas tente manter o sentido, a essência dela, o que ela quis dizer. E eu comecei a fazer muitas versões, né? Talvez a versão... Eu tenho duas versões que talvez sejam as mais conhecidas, né? Eu fiz uma versão de Não Tenha Sobre Ti, que é do grupo Milad, que é dos anos 80, que tem nas plataformas, quem quiser ouvir. É uma versão que eu tenho muita alegria de ter feito. E eu tenho uma versão de Castelo Forte também, que é do hino, que eu lancei um ano antes dos 500 anos da Reforma, e aí eu relancei no ano dos 500 anos aí com um clipe. E é uma experiência muito interessante quando você faz releituras. Por quê? Porque o hino ele tem uma data, né? Ele é localizado num tempo, né? Quando ele foi escrito. E muitos de nós crescemos ouvindo esses hinos. Então, eles também são localizados afetivamente num tempo para a gente, né? Eles trazem nostalgia, eles trazem memória afetiva. Mas quando você reveste essa memória afetiva com roupas novas, vamos dizer assim, roupas que têm a ver com o tempo agora, sem mudar o sentido dessa roupa, você não vai transformar um casaco num short, você vai fazer o casaco ficar mais legal, entendeu? Vai tirar um rasgo ali e tal. Então é assim que eu penso as versões. E foi isso que eu fiz, por exemplo, com Castelo Forte, Não Tenha Sobre Ti. E quando você pega uma canção, e a gente faz isso na igreja também com vários hinos, quando você pega um hino histórico e traz ele para hoje, você trabalha a questão afetiva, né, a memória afetiva, e ao mesmo tempo traz algo novo. Então é um mix de emoções, é um mix de sentimentos, né? Você reconhece aquilo porque você já ouviu, e ao mesmo tempo você se surpreende com aquilo que você já conhece. É como comer um prato que você sempre comeu, mas, né, sei lá, um prato que a sua avó fazia,
e aí um dia você faz um pouquinho diferente, bota um tempero, muda um detalhe que não altera a ideia, mas que dá um sabor novo, né? Amplifica. Então eu penso desse jeito, uma boa relação aí com a culinária, né? Um prato clássico com uma inovaçãozinha aqui. Então eu acho que isso é legal de se fazer, nós como igreja precisamos fazer, porque a gente não pode deixar uma música morrer porque ela é velha, porque isso não faz o menor sentido. E também a gente não precisa necessariamente ficar preso ou limitado ao arranjo original, à ideia original dela. Vamos inovar, vamos fazer coisas novas. Lutero fazia isso, né? Lutero trouxe a música para dentro da igreja e ele não se importava, por exemplo, em usar melodias populares, né? Músicas de boteco, músicas de ficar cantando, batendo cerveja. Ele pegava aquela melodia e trazia uma letra, botava um ensino ali. Por quê? Porque ele entendia que a música tinha um poder pedagógico, um poder de comunicação muito sério, muito certo. Eu estava lendo uma vez um artigo luterano falando sobre Lutero, do valor que ele dava para a música, que tem um artigo dele que ele fala assim, professor, se não souber cantar, não serve. Ele dizia assim, eu falei, caramba! Então, ele valorizava muito a música, né? E eu acho que nós, como igreja, precisamos valorizar e trazer isso tanto para a história quanto para a música contemporânea. Nossa, fenomenal a explicação. E tanto é que a música tem esse poder de fazer a gente... Parece que a gente... Poder de viajar lá, de sentir aquilo de novo, por causa desse respeito às origens e essa releitura. Né, é incrível, explicação fenomenal. Você falou de Lutero, lembrei de uma história do hino que a gente contou, que diz que quando ele foi convocado no castelo de Worms, lá para se justificar, ele podia ser morto, e ele entrou cantando, e aí surgiu aí que nasceu o hino do Castelo Forte. Ele escreveu nesse contexto de que ele foi, acho que foi para testemunhar, né? Ele foi convocado para prestar conta lá e escreveu o Castelo Forte nesse contexto. Então é uma música ao mesmo tempo de conforto, mas é uma música combativa, uma música de ele foi enfrentar, de guerra também, crendo né? no Deus, e aí eu peguei a versão que eu fiz, ela trouxe essa coisa de porque a gente, quando canta o Castelo Forte clássico, ele tem uma coisa meio de marcha, né? Castelo Forte, essa coisa de meio uma marcha. E eu trouxe ela para algo até mais festivo, né? Porque tem a celebração de que ele é o nosso castelo. Né? Então eu inverti um pouco essa ideia mais bélica que ela tem, né? Um andamento de marcha, e trouxe uma coisa mais festiva para ela, né? E eu acho fascinante porque todo ano, várias vezes por ano, eu recebo mensagens de que pessoas cantam o Castelo Forte na igreja delas na minha versão. Uau. E eu acho isso fascinante. Porque quando eu não fiz pensando nisso, né? Eu fiz vou só fazer uma versão. Mas acabou virando uma versão que muitas igrejas têm utilizado. E é fascinante Nossa, demais. É demais, cara, é demais. Eu queria falar um monte de coisa, mas eu vou correr aqui, eu quero ler as mensagens. A Débora falou que um dia o menino que ela cuidava lá na Suíça não falava português, e ele falou que gostava da música Rei do Meu Coração, e ela falou que ela colocou em português, mas ela disse que ele não ia entender. Ele falou, não, eu entendo o que eles estão falando. É sobrenatural também o que acontece com a música, né, Débora? Bem lembrado. A Estela Mares falou, bom dia, lindo demais e maravilhoso ainda saber a história de grandes canções que ainda hoje movem o nosso coração. Tem também a Eula, que falou, uou, amo música, ela foi um veículo usado por Deus para minha conversão, incrível graça. Castelo Forte é uma das mais belas que sempre ouço, lá de BH, Minas Gerais. E tem mais gente participando aqui, a Márcia. Qual o nome da dupla que acabou de louvar? Projeto Sola. Projeto Sola. São incríveis, eles são da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Hoje, né, atualmente eles estão lá, eles têm projetos sensacionais, produzem muito. Toda vez que eu encontro com eles, eu falo que são os caras mais workaholics que eu já conheci. Eles produzem muita coisa todo ano. Você que não conhece, pesquise, você vai se surpreender. É um trabalho de altíssima qualidade. É verdade, são os dois Guilhermes, né? Guilherme Amarino e Guilherme Andrade. Boa, vamos ver mais um videozinho, que daqui a pouco eu quero que o Fábio cante uma musiquinha pra gente. Todo som de todos nós, ele todo tom e toda voz canta em glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz canta em glória.
próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem em glória. Cantem em glória. Cantem em glória. Como você desenvolveu o seu estilo composicional? Né? A gente estava conversando antes de começar o programa que você sempre teve esse ímpeto de fazer algo diferente, de não ser igual ao que você ouvia, de sempre procurar algo novo. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, eu sempre tive essa preocupação em não imitar nada do que já existisse. Inclusive em não imitar a mim mesmo, em não fazer uma música parecida com a outra. E isso sempre foi uma coisa muito forte em mim. Eu tinha esse propósito, essa era uma coisa que para mim era inadmissível. Por exemplo, para eu começar a compor uma música, eu ficar pensando num riff de alguma outra que eu gostava, ou uma linha de acordes de uma música, né, que eu já tocava. Não, eu procurava esquecer de tudo que eu já tinha ouvido e conhecido, eu busquei realmente eu busquei ter esse estilo meu, né? Eu não sei exatamente como eu consegui. Deus foi bom comigo, mas eu lutei para isso, eu me esforcei, ou pelo menos eu posso dizer o seguinte: eu fugi o máximo que eu pude de me basear em alguma coisa que eu achava desonesto isso, né? Tipo assim, não, eu vou pegar aqui uma levadazinha, ou tem uma linha melódica aqui que eu gosto, se eu der uma pequena mudada eu posso começar com isso. Não, eu sempre esperava que a minha alma produzisse, a hora que eu pegasse o violão, que saísse. Aliás, essa foi a razão pela qual eu nunca deixei de compor. Eu quis deixar de compor em vários momentos da caminhada. Em vários momentos da caminhada eu disse, para que fazer isso? É inútil. Só que a composição sempre foi para mim também uma forma de oração. Era uma coisa que a minha alma não podia deixar de fazer. Mesmo que eu quisesse deixar de fazer, a minha alma não podia deixar de fazer. E eu sempre esperei que brotasse realmente de dentro da minha alma a melodia, a ideia da canção, a própria canção. Olha só que momentos incríveis de lembrar, né, Fábio? Não, e o Stênio é incrível, né? Ele é considerado por muitos o melhor compositor cristão da atualidade. E ele é incrível, ele é de uma genialidade composicional, de uma sensibilidade lírica marcante, assim. Ele tem uma identidade muito forte. E foi muito gostoso ouvir dele, conversar com ele, ver ele se animando e contando e se empolgando com a conversa e cantando. Assim, foi muito, muito, muito bacana. E a gente precisa valorizar a nossa história, valorizar... O Stênio é da Igreja Presbiteriana também, então valorizar os nossos artistas. Eu falei isso, estou falando isso o programa inteiro, porque realmente isso é algo importante. Não é porque eu não estou, como é que chama, em defesa própria, não. É porque realmente eu entendo e acredito que isso é algo importante que deve ser valorizado. E foi um programa incrível. O programa dele e o programa do Jorge Camargo foram os dois últimos programas que nós gravamos. E já estão também disponíveis no IPP Play. Então, vão lá, vocês vão se deleitar. É uma conversa muito, muito gostosa. É verdade. E foi bonita essa história que o Stênio contou aí, a humildade, os valores que ele passa, né? Tudo focado para Cristo. É muito bonito. É um papo muito leve com ele, né? Muito tranquilo.
Tá lá. E agora, gente, eu vou pedir pro Fábio tocar minha música preferida, que eu ando pelas ruas cantando essa música, adorando ao Senhor. É um momento, é uma oração praticamente. É a coisa mais linda. Para tudo que você está fazendo, porque eu tenho certeza que você vai adorar o Senhor junto. Gravado pela Sony Music, várias músicas dele estão, e assim, é um privilégio também nosso ter um cristão tão, né, cristocêntrico assim, lá na Sony Music, levando essas músicas. Tá lá essa música também, nas plataformas digitais, né? Toca. Essa música chama Meu Repouso, e ela eu escrevi... é muito curioso, porque eu escrevi em agosto de 2020, mais ou menos agosto de 2020, e ela é quase que uma resposta, vamos dizer assim, à música que eu lancei em março de 2020, que é uma música que foi bastante tocada e foi muito significativa para mim, que foi a Está Tudo Bem. Eu escrevi Está Tudo Bem em março de 2020, no início da quarentena, né, quando estava aquela tensão, porque ninguém estava entendendo direito, era muita dúvida, era muito medo, e eu escrevi Está Tudo Bem. E aí, quando chegou no segundo semestre, ali, o sentimento que eu estava vivendo era um sentimento de que, assim, eu creio que está tudo bem, eu creio que Deus está no controle, eu quero seguir nos passos dele, mas eu me canso. Eu, às vezes, me perco, e às vezes eu fico sem voz. E assumir essa fragilidade era algo que, às vezes, no nosso meio cristão é um pouco rejeitado. As pessoas têm medo de assumir que são frágeis, de assumir de que não são perfeitas. A gente tem medo de assumir isso, de assumir que a nossa vida cristã não é... A gente não anda pisando em nuvens, né? A gente tropeça, a gente chuta pedras, a gente chora, a gente sangra. E essa canção, eu percebi que tinha ali uma mensagem muito profunda e verdadeira que precisava ser dita, precisava ser cantada. Porque a gente passou ali o início do ano lutando, crendo e acreditando, mas mais do que isso, agarrado na esperança de que Deus está cuidando de todas as coisas, e Ele está, de fato. Mas nós, como pecadores e fracos, a gente fraqueja, né? Perdão da redundância, mas a gente fraqueja. E essa canção nasceu dessa percepção. E eu sou muito feliz com ela. Eu chamei o Clayton Lee, do Disco Praise, para cantar comigo essa música. E ele amou a música. Eu me lembro quando eu mandei para ele, ele falou: Fábio, a gente vai gravar, porque essa música já é minha, porque eu amei essa música e eu fiquei muito feliz. E eu vou compartilhar com vocês agora Meu Repouso. Que meus passos sigam sempre rumo aos teus, e meus atos sejam menos como eu, que eu me perca de mim mesmo sem temer, e me encontre na certeza que é você, que eu sacie a minha sede em teu jardim e perceba a tua história escrita em mim, que eu aprenda a caminhar em teu amor e reconheça a tua graça onde eu for. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, meu começo, meu final. Que o teu nome seja ouvido e não o meu, e o favor reconhecido como teu, e que nos dias mais difíceis por aqui, tua paz seja a razão do meu sorrir. E quando eu me cansar, seja o meu
repouso. Quando eu me perder, seja minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, o meu começo, meu final. Quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, meu começo, meu final. Seja o meu abrigo, meu melhor amigo, minha segurança e proteção. Pão que não se acaba, luz que nunca apaga, fonte de esperança e salvação. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. E quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, o meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, o meu começo, meu final, meu começo, meu final. Uou! Glória a Deus por esse louvor, essa adoração, essa oração. Fábio, quantas vezes eu fiz dessa canção minha oração. Que coisa linda, que coisa linda. Isso é a graça de Deus, né? Eu acredito que você também se sinta um espectador da graça de Deus muitas vezes quando você toca, né? Não tenho dúvidas, porque você falou assim, quantas vezes essa música É tem minha significado oração. para mim, né? E isso é fascinante, porque quando a gente escreve uma canção, é um exercício solitário. É o nosso coração chorando, sangrando, rindo, cantando, é a gente fazendo aquilo. E é uma coisa geralmente muito pessoal. Mas quando surge, quando ela é lançada, quando as pessoas ouvem, ela faz morada em corações por razões diferentes, em contextos diferentes. E isso é fascinante. Isso é a graça de Deus de uma forma muito, muito viva, onde a gente quase pode apalpar assim e perceber como ele. Hoje, olha só curioso, eu estava conversando com um amigo meu, um amigo incrível que se chama André Heinck. Ele é autor de vários livros. Tem um livro que já está sendo, de certa forma, bastante conhecido, que é Os Outros da Bíblia. Saiu pela Thomas Nelson. Olha que propaganda gratuita aqui. Mas ele é meu amigo, é um cara que eu admiro demais. E ele no doutorado dele de história, ele pesquisou a história do hino It Is Well With My Soul, né, que é o Sou Feliz. E nessa pesquisa ele encontrou muito sobre a história do Horatio Spafford. E aí ele escreveu um texto falando da diferença do hino em inglês, do texto do hino em inglês, do texto do hino em português. Dessa diferença textual e de sentido mesmo. E foi por causa desse texto que ele escreveu há vários anos que eu escrevi a Está Tudo Bem. Olha. Por quê? Porque por causa do texto dele,
eu me senti compelido a tentar fazer uma canção que trouxesse a mensagem original do hino original, que é o It Is Well With My Soul. Então a música Está Tudo Bem, ela nasce do hino It Is Well With My Soul. Mas a razão que me levou a querer fazer isso foi o texto que ele escreveu há anos atrás. Então veja como Deus constrói a sua narrativa de uma forma, por meio da graça dele, que faz com que uma pessoa que escreveu um texto por causa do seu doutorado lá no Rio Grande do Sul me influencie de tal maneira que me leva a escrever uma canção no meio de uma pandemia que se tornou o canto, a oração e o clamor de muitas pessoas pelo Brasil. Então, é a graça de Deus de uma forma muito palpável. É a mão de Deus e a atuação do Espírito Santo de uma forma assim... A gente, às vezes, não fala muito dessa questão mais mística do Evangelho, mas é o sobrenatural de Deus de uma forma muito palpável que nos transforma e nos toca. E quando a gente tem noção disso, e quando isso realmente faz sentido para a gente, o Evangelho se transforma para a gente. A gente passa a encarar isso que a gente diz viver como Evangelho de uma forma muito mais, talvez, profunda e mais séria. Talvez você esteja precisando repensar a forma como você encara o Evangelho. E quando a gente percebe a mão de Deus de uma forma muito verdadeira, muito presente na nossa vida, e nesses detalhes, que às vezes parecem coincidências, mas são detalhes do cuidado de Deus, do amor de Deus na nossa vida. Então, deixo esse convite, essa lembrança de que Deus age no sobrenatural, mas Ele age no natural para alcançar o sobrenatural que Ele deseja em nossas vidas. Nossa, que isso, Fábio. É compositor ao vivo aqui, né? Está compondo ao vivo aqui. A gente só é espectador da graça de Deus. A gente fala que o Espírito Santo é o diretor do programa, né? Fábio, eu queria aproveitar e ler aqui, ó. Que letra linda, edificou meu coração, a Lúcia falou. E também a minha irmã falou, que linda, botou a mãozinha assim, adorando. E o Arcos falou, que cântico maravilhoso, louvado seja o Senhor Jesus. E que coisa linda, Fábio. Eu fico até sem palavras, porque tanta composição, poesia, eu estou aqui só assistindo o que Deus está fazendo. Queria te agradecer, Fábio, por você dedicar seu tempo, vir aqui, nos presentear e deixar Deus te usar, né? Porque a gente sente o toque de Deus. É o sobrenatural no natural e no sobrenatural, como você falou. E a música tem esse poder que nem lemos no começo, né? No céu não haverá nem pregação, mas haverá música, né? A pregação estará presente de forma palpável, visível, sentível. Vívida. A gente vai estar, como diz aquela música, a gente vai estar afogado na presença de Deus, né? Meu Deus. Não haverá nenhuma parte nossa que não estará tocando a presença de Deus. Então, Uau. mas a gente vai cantar. Verdade. E isso é lindo, isso é lindo, é lindo. É verdade. E eu acredito realmente que a música, ela não tem em si nenhum poder espiritual, mas ela é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta muito usada por Deus para nos chamar a atenção para Ele, para as realidades da vida, para os nossos próprios pecados, para as nossas fraquezas, dificuldades. E, sem dúvida, Ele nos presenteou com essa arte, nos presenteou com essa expressão, hoje que a gente chama de arte, né? A gente nos presenteou com essa beleza sensorial que só Ele poderia ter planejado. Que ser humano planejaria algo que usa sons e que nos fascina e que usa, sabe? É uma coisa assim que só Deus podia ter planejado. E que é, de fato, algo que nos conecta entre nós e nos conecta a Ele por causa do seu Santo Espírito. Então, fico muito feliz em poder compartilhar isso com a igreja, compartilhar isso com vocês, que vocês possam ter esse olhar mais significativo para a música. Amém. Não só para a música como algo que a gente consome, que a gente ouve, mas para a música que a gente oferece a Deus em culto, nas nossas reuniões, nas nossas celebrações, que ninguém assista a cultos, mas que cultue em comunidade, em congregação.
Amém, que coisa linda. E o Fábio toca aí, é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Perdizes, Igreja Presbiteriana de Perdizes. Toca lá. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do Fábio, do trabalho dele, enfim, seguir ele, pode, quiser músico, quiser dica, pode falar, né, Fábio? Instagram, Fábio Baz, né? Fábio Baz, Fábio B-A-S-S, apesar do meu sobrenome não ser Baz, mas eu explico isso em outro momento. Mas a gente conversa, se quiser conversar, vai ser um maior prazer bater um papo com vocês. E se quiser me seguir também, fique à vontade. Legal. E, Fábio, obrigada, em nome da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sempre por andar junto com a gente e se dispor a estar com a gente. Que Deus continue te usando poderosamente e que ecoe aos 4 cantos do mundo aí sua música, para a glória e honra do nome do Senhor. Muito obrigado de todo o coração. Amém. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, parabéns Glória a Deus. Que estão fazendo um trabalho incrível e que muitas e muitas pessoas possam ser alcançadas por conteúdo de qualidade, por evangelho, por entretenimento e por tudo isso que a gente tem promovido por causa de Cristo. Amém, 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 amigo. Amém. Que bênção, muito bom. E, gente, quer assistir esse ou esses programas que nós falamos aqui? IPP Play, tá tudo lá, pode maratonar, tem muita coisa boa. Dá uma pesquisada, dá uma fuçada lá. E se você ainda não conhece, assiste esse vídeo. Vamos assistir junto esse vídeo sobre o IPP Play. Perdeu algum programa da IPPTV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Tá aí, tá vendo? Tá tudo aí para você maratonar. Que programa, que coisa incrível. Eu amei, gente. Eu sou suspeito de falar, mas eu amei, foi muito gostoso. E olha só, gente, tem notícia também aqui no Manhã EPP. Vamos ver qual é a notícia de hoje? Campanha de multivacinação de São Paulo aponta que 6 em cada 10 crianças têm carteiras desatualizadas. O objetivo é regularizar a cobertura de proteção de todas elas até o fim do mês. O resultado foi preocupante. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde prorrogou a campanha até o dia 30 deste mês. Em outubro, foram atualizadas as carteirinhas de vacinação de mais de 500 mil crianças e adolescentes. Mais de 80% dos menores de 1 ano estavam com a carteirinha incompleta. Resultados do primeiro mês da campanha estadual de multivacinação de São Paulo mostram que, em média, a cada 10 crianças e adolescentes, 6 tinham carteirinhas de imunização desatualizadas. Essa campanha é fundamental, pois sabemos que no estado, assim como no país, desde 2016, a gente não tem conseguido atingir a meta de vacinarmos 95% da nossa população-alvo. Os responsáveis têm até o final do mês para levar as crianças de todas as idades e adolescentes de até 15 anos até os postos de vacinação e verificar a necessidade de atualização de carteirinha. É só se apresentar em um dos mais de 5 mil postos de saúde localizados no município de São Paulo com a carteirinha de vacinação em mãos para que um profissional da saúde avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para os faltosos, atrasos ou necessidade de reforço. Nas unidades de saúde estarão disponíveis todas as vacinas, já contempladas pelo Programa Nacional de Vacinação. São vacinas que protegem para cerca de 15 doenças. É muito importante, pois ela previne doenças que, infelizmente, pode causar complicações e, infelizmente, até a morte. É fundamental, então, que crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos de idade, por favor, compareça ao posto de vacinação mais próximo da sua casa, leve a sua carteira de vacinação. Algumas pessoas falam, mas eu perdi, não estou encontrando.
mesmo sem ter encontrado a carteira de vacinação, por favor, procure a unidade mais próxima da sua casa para que as nossas equipes possam orientar adequadamente como atualizarmos esse esquema de vacinação. Em caso de perda da caderneta de vacinação, a recomendação é que os responsáveis compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças anteriormente, para que seja possível consultar quais doses já foram aplicadas na ficha de registro arquivada na unidade, mas o importante é que não deixe de vacinar. Olha aí, fica a dica para quem não está com a carteirinha atualizada, né? Mais notícias, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece, com notícias boas, notícias do bem, é só assistir logo após o Manhã IPP Notícias do Bem, ao vivo com o nosso querido Roberto Quirino e Tainá Félix, com muita notícia para deixar você bem atualizado por dentro de tudo, né, que é importante a gente saber. E vamos lá, os aniversariantes de hoje, vamos ver quem está fazendo aniversário hoje, dia 11 de novembro. Parabéns para Aleteia Lacerda, Angélica Lira, Felipe Nogueira, Flávio Macedo, Glauco Marcondes, Jonas Minix, Maurício Augusto, a Nicole da Silva, a Nívia Moraes, a Sandra de Souza e a Vera Lúcia Silva. Que Deus abençoe muito. Feliz aniversário. Curta muito o seu dia, alegre-se, agradeça a Deus, né, por mais um ano de vida, esse ano que passou, tudo que Ele fez, que Ele te cuidou, né, que Ele protegeu você, e por esse ano novo aí, novinho em folha, né, que virá, que Deus seja glorificado na sua vida. E você que está de aniversário também, que eu não falei aqui, receba também o nosso abraço com muito carinho do Manhã IPP, desejando muita bênção de Deus na sua vida. Obrigada pela sua companhia nesse programa tão gostoso, foi bom louvar, adorar com você, ter a sua companhia de verdade. Eu espero por você amanhã, sexta-feira, para a gente falar sobre como lidar com o fim de um término com o pastor Tiago Henrique. Vai ser muito bom e vai ajudar muita gente. Compartilha aí e quer ver o programa de hoje? Vai lá no PP Play, tá bom? Fique agora com Notícias do Bem com o Roberto Quirino e Tainá Félix. Eu espero por você amanhã. Fique com Deus e até lá.